Boa tarde, amados irmãos. Sou a missionária Valéria e hoje estou aqui para o 9º tema do aprofundamento à pregação sagrada. Então seja muito bem-vindo, você que está nos vendo, você que faz parte do grupo fechado no Facebook, onde as pessoas que fazem parte desse grupo, mediante a sua inscrição, recebem todos os vídeos e a apostila em PDF com todo o conteúdo dessa formação, para que possam ver quando e onde quiser. Então você que ainda não faz parte desse grupo e quer fazer essa formação, entre em contato conosco pelo WhatsApp, faça a sua inscrição e você terá acesso a todo esse material formativo, amém? Então estamos aqui hoje reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Já querendo dizer para você, como você mesmo está vendo aí, Deus é fiel. E Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na minha e na sua vida, amém? Então vamos ao 9º tema. As condições essenciais do pregador 2. Atitudes que favorecem a comunicação do pregador. Primeiro, a aceitação incondicional do outro, a compreensão empática e a autenticidade. Amém? Essas também são condições para exercermos o ministério de pregação, segundo a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Lembrando que essa formação ela é baseada na Sagrada Escritura, no Catecismo da Igreja Católica, no Código do Direito Canônico e sobre os ensinamentos de Padre Rivero. Ele que é teólogo, vou pegar aqui certinho para dizer para você, sacerdote, professor de teologia e oratória, amém? Então, tudo isso é embasado na doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. 3 coisas que também são condições para exercermos o ministério de pregação. Vamos lá? A aceitação incondicional do outro, a compreensão empática e a autenticidade. Vamos falar um pouquinho da aceitação incondicional do outro. Somente assim haverá comunicação. O ouvinte não será usado como um meio ou objeto para se atingir um fim, e o ouvinte escutará o pregador e o aceitará. Quando que o ouvinte, aqueles aos quais nós vamos pregar, eles ouvem e aceitam o pregador? Quando o pregador os aceita de forma incondicional, assim como o próprio pregador é aceito por Jesus. Amém? Então precisamos aceitar aqueles aos quais nós estamos indo pregar de forma incondicional. Porque se nós não o aceitarmos de forma incondicional, nós não conseguiremos, nós sempre vamos usá-los como um meio ou um objeto para conseguir alcançar um objetivo. Amém? Então, se você, um pregador que sai com o objetivo de atacar uma determinada situação, de prevalecer uma ideologia, de prevalecer uma ideia, ele nunca vai conseguir aceitar o outro de forma incondicional. Por quê? Porque ele sempre vai preferir um certo tipo de pessoa, um grupo, uma ideologia, uma ideia. Então, nessas defesas, o pregador acaba usando os ouvintes como meio ou como objeto para alcançar o seu objetivo. E o pregador católico, amado, ele não defende ideologias, ele não defende grupos. O pregador católico, ele comunica o Deus vivo, que não faz acepção de pessoas. Então, nós somos pregadores para todos. Nós pregamos para todos. Nós não pregamos uma ideia. Nós pregamos um Deus vivo, um Deus que se revela. Amém? Os ouvintes não são inimigos do pregador, mas são seus irmãos. Isso nós pregadores, amado, precisamos ter na nossa alma. Aqueles que estão ouvindo a nossa pregação, eles não são nossos inimigos, eles são nossos irmãos. Por isso nós precisamos pregar, simplesmente pregar. Nós não, por mais que você saiba que em um determinado lugar que você vai pregar,
alguma situação que você não concorda aconteça, você não tem que fazer prevalecer essa situação e pregar para atacar essa situação. A sua preocupação precisa ser simplesmente pregar, porque é a palavra de Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então não tem essa preocupação de atacar algumas situações, de atacar algumas pessoas. Não, simplesmente pregue, se comunique, pregue a palavra revelada por Deus. Amém? O pregador realiza uma autêntica obra de misericórdia, não estando acima de ninguém, sendo um irmão mais velho, tentando explicar com carinho a palavra de Deus, colocando à disposição dos seus irmãos menores aquilo que ele aprendeu. Então, meu amado, o pregador católico, ele é aquele que tem os seus ouvintes como irmãos mais velhos, ou seja, ele sempre tem algo para dizer, ele sempre tem algo para ensinar os seus irmãos. Então, o pregador, amado, católico, ele ama incondicionalmente as pessoas. Por quê? Porque ele quer ensinar para as pessoas aquilo que ele mesmo aprendeu. E isso é realizar uma obra de misericórdia espiritual, que está dentro daquelas inúmeras obras de misericórdia que Jesus revelou a Santa Faustina. A obra de ensinar, de instruir os ignorantes. O que são os ignorantes? São aqueles que muitas vezes conhecem a palavra de Deus, mas por motivo ou outro deixaram de vivê-la, que ignoram a palavra de Deus. Amém? Então o pregador, por meio da pregação, ele realiza uma obra de misericórdia, a obra de instrução, a obra de ensinar pela palavra de Deus. Por isso a igreja diz, o pregador realiza uma autêntica obra de misericórdia. Por que autêntica obra de misericórdia? Porque o que ele leva não é dele, é de Deus. É patrimônio de Deus, é patrimônio da igreja. Então é algo que não foi ele que fez, é algo que ele é apenas um instrumento, um transmissor. Por isso a autêntica obra de misericórdia, porque ele não leva aquilo que é dele, ele leva aquilo que é de Deus. Amém? A compreensão empática. Falamos então da primeira condição para o exercício do ministério de pregação hoje, no tema 9. Amém? Falamos da aceitação incondicional do outro. Agora vamos falar da compreensão empática. O que é compreensão empática? É colocar-se na pele do outro, para ver o mundo com os olhos do outro. E isso aqui, amada, é uma característica muito particular do pregador. Porque quando nós nos colocamos no lugar do outro, nós conseguimos ver o mundo com os olhos do outro. E por isso nós conseguimos enxergar as suas alegrias, as suas tristezas, as suas esperanças e as suas angústias. E nós sentimos as suas dores. Até interessante estar falando sobre isso, porque essa semana eu estava aqui rezando por uma determinada situação. E rezando por essa situação, eu comecei a sentir uma dor no peito muito grande e eu comecei a chorar desesperadamente, compulsivamente. Por quê? Porque eu sentia no meu peito a dor da pessoa pela qual eu estava orando. E amado, isso é dádiva de Deus, isso é dom de Deus. Isso é quando o pregador, amado, ele está em intimidade com Deus e Deus consegue transmitir para ele, por meio da graça, a dor, o compadecimento, a empatia pelo outro. Ou seja, o pregador, amado, ele começa a sentir a dor, ele começa a se colocar no lugar do outro, ele começa a sentir com o outro. E isso muda toda a trajetória da pregação. Quando você se coloca diante de Deus e pede a Deus que pela graça, pela unção, pelo poder do Espírito Santo, você consiga sentir o que aquelas pessoas estão sentindo, para que você possa realmente pregar segundo o coração de Deus.
Amém? Então o pregador, amado, uma outra condição para a execução do ministério da pregação é a empatia. É se colocar no lugar do outro. É sentir o que o outro sente. Amém? Por isso é importante o pregador na sua oração, nas outras formações, você vai ver de uma formação que nós falamos que a pregação do pregador se inicia na oração. Quando ele entra em oração pela pregação, a pregação já está se iniciando. Amém? Então, nessa oração preparatória que você vai fazer para ouvir a voz de Deus, para estar na presença de Deus, pelas almas aos quais você vai pregar, que você possa pedir ao Espírito Santo o dom da empatia, de se colocar no lugar do outro, para que você possa amá-lo de forma incondicional, a primeira condição que nós estamos falando hoje, e para que você possa se colocar no lugar dele e pregar para ele a resposta que você daria a você mesmo se você estivesse passando por esse momento de dor. Amém? Os ouvintes esperam do pregador que ecoe no seu humano o que é verdadeiramente humano. Compreensão para com os homens do nosso tempo, em especial os pobres e os que sofrem, das alegrias, das esperanças, das tristezas e das angústias. Gaudium ex spes, parágrafo 1. Amado, o pregador, ele não é só aquele que compartilha de tristezas e angústias, mas ele é aquele que compartilha também de alegrias e esperanças. Nós não somos pregadores, amados, somente de tribulações, de problemas, de dificuldades. Não, nós somos pregadores de alegria. Nós somos pregadores da esperança. Nós compactuamos com as pessoas também quando elas estão felizes. Porque quando nós vamos pregar, amado, não existe ali pessoas somente tristes. Não existe, isso é um erro do pregador, ele achar que vai pregar e tem um povo somente que sofre ali. Não, não tem. Há um povo ali também que hoje está passando por alegrias, por esperanças. E essas pessoas que hoje passam por momentos bons, elas precisam perseverar nesses momentos bons. Então, o pregador, ele tem empatia com sofrimentos, com tristezas e angústias, mas ele também tem empatia com alegrias e esperanças. Nós também precisamos sofrer com os que sofrem e nos alegrar com os que se alegram. Amém? Precisamos se colocar no lugar de sentir com. Segunda condição, empatia. Amém? Terceira condição para o pregador, a autenticidade. O pregador tem que se mostrar do jeito que é. Tem que ter uma experiência de vida. Tem que viver o que prega com autenticidade. Tem que falar do que foi vivido e não somente do que foi lido. Então, amado, a Igreja Católica, ela fala que o pregador católico, ele é autêntico. Ele mostra o que ele é. Você não precisa, amado, nós pregadores da Igreja Católica, nós não nos preocupamos em copiar as pessoas. Nós podemos até ter referências de outros pregadores, mas nós precisamos ser aquilo que somos. Se você é um pregador mais explosivo, mais dinâmico, amém. Se você é um pregador mais silencioso, que fala mais baixo, amém. A sua força, a força que nós levamos para os ouvintes não é nossa, é de Deus. Então, seja a forma que você pregue, Deus usará de você. Então, seja o que você é. Amém? O pregador tem que ter uma experiência de vida. Ele precisa pregar com autenticidade, não somente o que leu, mas aquilo que ele vive. E aqui a importância, amado, do pregador trazer, se nós formos ver as formações anteriores, nós vemos que a Igreja Católica pede que os pregadores preguem tradição da igreja, preguem magistério da igreja, preguem liturgia, preguem santos padres, preguem vida dos santos. Amém? A importância do pregador é ter todo esse arsenal católico, não como um mero conhecimento, mas como um estilo de vida. Eu leio Palavra de Deus, tradição da igreja, magistério da igreja, santos padres, vida dos santos,
para que eu possa viver a essência daquilo que eu estou estudando. Eu não estudo só para pregar, eu estudo para viver. Por isso a Igreja Católica diz que é importante que se pregue não só o que se leu, mas o que se vive. E que o pregador seja autêntico, que ele pregue aquilo que ele vive. Por isso a importância de você, pregador, ter Sagrada Escritura, Sagrada Tradição, Magistério da Igreja, Santos Padres, autores aprovados pela Igreja Católica, a vida dos santos como um estilo de vida e não como um mero conhecimento. Amém? Não basta um pré-aquecimento na preparação imediata da palavra de Deus. Ninguém dá o que não tem. Cardeal Newman diz no seu lema: o coração fala ao coração. Vamos repetir? O coração fala ao coração. Cardeal Newman. Então, que todo o arsenal católico, todo o conhecimento que você tem da igreja, ela possa ser para você um estilo de vida. Não só um conhecimento intelectual, mas que pelo conhecimento intelectual se torne a você, pelo assentimento da sua fé, uma forma de vivência. Para que pela experiência do catolicismo vivido, você possa falar ao coração dos seus ouvintes. Você possa falar ao coração daqueles que estão ouvindo você pregar. É preciso que o pregador, amado, ele fale ao coração. Ele ame, dê a vida por aquilo que ele está pregando. Onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Que você possa levar para as pessoas aquilo que está no teu coração. Que toda a doutrina da igreja, a palavra de Deus, ela não esteja somente na sua mente, mas ela também esteja no seu coração. Então, a terceira condição para executar o ministério da pregação é a autenticidade. Amém? O pregador cresce em sabedoria, estatura e graça. É preciso também que o pregador entenda que para executar o ministério da pregação, ele precisa entender que ele mesmo, na sua condição humana, ele cresce em sabedoria, estatura e graça. E ele passa por fases de idade. Amado, isso é importantíssimo dizer para um pregador. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos numa certa idade, nós estamos numa fase da nossa vida. Mas nós queremos agir ou como pessoas de fases posterior ou como pessoas de fases anterior. E com isso nós atrapalhamos a execução do ministério de pregação. Vamos entender. O pregador jovem. Primeiro perigo normal de um pregador jovem: a falta de material e o palavreado vazio. Segundo perigo do pregador jovem: a escassa maturidade. As vantagens de um pregador jovem: fogo, intensidade e energia. A necessidade urgente do pregador jovem: preparar a fundo as suas pregações com bons comentários dos santos padres e autores aprovados pela igreja. A entrega se aprende na juventude. A igreja não diz que o jovem não pode pregar. O jovem deve pregar. Mas ao pregar, ele deve preparar a fundo as suas pregações. Baseados no quê? Nos santos padres e em autores aprovados pela igreja. Por quê? Porque na juventude nós não temos muita maturidade. Nós temos um palavreado muitas vezes vazio e nós temos a falta de material necessário para fazermos uma pregação madura. Então a igreja diz que o primeiro perigo normal de um jovem é o palavreado vazio e a falta de material.
O segundo perigo é a escassa maturidade, mas a vantagem dele é que ele tem fogo, intensidade e energia. A entrega se aprende na juventude. Então nós precisamos valorizar os pregadores jovens, ensinando eles a prepararem as suas pregações com os comentários dos santos padres e dos autores aprovados pela igreja, sem apagar o seu fogo, a sua intensidade e a sua energia, mas levando eles a aprenderem, assim como a igreja diz, a entrega se aprende na juventude. Que nós possamos direcionar a juventude para se entregarem ao ministério da pregação. E pelo seu fogo, pela sua intensidade, pela sua energia, eles possam preparar a sua pregação da melhor forma possível. Amém? O pregador maduro, a maturidade preserva da exaltação juvenil e da resignação da velhice. Então o pregador maduro, ele está no meio. O pregador jovem, o pregador maduro e o pregador ancião. Estamos falando agora do pregador maduro. O pregador maduro, ele é preservado da exaltação da juventude e ele também é preservado da resignação da velhice. As vantagens da idade adulta: maturidade crescente, força tranquila, recolhimento, pregações ricas e profundas, graças à experiência que se tem das alegrias, das esperanças, das tristezas, das angústias dos homens do nosso tempo. O perigo da idade adulta: a rotina e o estancamento, que impedem a renovação nas ideias e na forma de fazê-las. Então você que é um pregador maduro, que está na idade madura, você não é mais jovem, e é importante que uma pessoa que esteja na idade madura, ela tenha convicção que ela não é um pregador jovem mais, e por isso ela está preservada da exaltação da juventude, mas também está preservada da resignação da velhice. E por isso ela tem maturidade crescente, força tranquila, recolhimento e pregações ricas e profundas. Por quê? Devido à sua experiência de vida. Aquilo que para ela era um conhecimento intelectual da juventude, hoje na idade madura é uma experiência de vida. Por isso a igreja diz que a entrega se aprende na juventude. Na juventude ela aprendeu a se entregar, na juventude ela foi orientada a fazer as suas pregações por meio dos comentários dos santos padres, dos autores aprovados da igreja. Na juventude ela era cheia de fogo, cheia de intensidade, cheia de energia. Mas agora na idade madura, ela é tranquila, ela é madura, ela sabe se recolher, ela sabe contemplar e ela prega de forma rica e profunda. Porque agora não é mais apenas um fogo, a exaltação da juventude, agora é experiência de vida. Ela agora pode dizer: é verdade, eu atesto. Isso que a igreja diz é verdade. Isso que a Sagrada Escritura diz, eu experimentei. Essa é a importância dos pregadores maduros, daqueles que carregam pela experiência de vida, a experiência de vida dos homens do nosso tempo, as suas alegrias, esperanças, tristezas e angústias. Por isso, a igreja diz que um dos perigos da fase adulta é a rotina e o estancamento que impede a renovação das ideias e na forma de fazê-las. Por isso, amado, quando nós vamos fazer um retiro, por exemplo, nós temos que ter nesse retiro tanto pregadores jovens quanto pregadores maduros e também pregadores anciãos. É importante que haja essa mescla de pregações. Por quê? O pregador jovem, ele vai trazer o fogo, a intensidade, a energia da juventude. O pregador maduro vai trazer a experiência. O pregador ancião, ele vai trazer sabedoria. Então, quando os ouvintes se encontram com esses 3 estágios da vida, eles conseguem compreender que Deus é para toda a vida. Que os ensinamentos do magistério da igreja são para toda a vida.
que é possível viver aquilo que Deus quer, aquilo que a igreja propõe em todas as fases da vida, na juventude, na idade madura e na vida anciã. Olha que magnífica essa direção da igreja. Por isso, quando você for programar retiros, que você leve pessoas de todas as idades para pregar, jovens, maduros e anciãos, para que os ouvintes possam ver que todos nós passaremos por essas fases e é possível viver em Deus em todas essas fases. Algumas pessoas dizem, jovem não precisa pregar pesado não prega de forma radical não, eles não sabem o que estão fazendo, muito pelo contrário, amado. O jovem é na juventude que se aprende a entrega, a igreja diz. Então é na juventude sim que os jovens precisam ser formados na tradição da igreja, na Sagrada Escritura, no magistério da igreja, na vida dos santos, na vida dos santos padres, os autores aprovados pela igreja. É nesse momento sim. Por quê? Porque eles vão se entregar. E ao se entregar pela força da juventude, quando chegar na idade madura, eles vão ter experienciado tudo isso e vão poder falar com maturidade. E quando forem anciãos, eles vão poder falar com sabedoria. Olha que coisa maravilhosa. Então, você que hoje é um pregador na fase adulta, que você cuide para que você não caia na rotina e nem no estancamento, ou seja, que você não impeça a sua renovação, a renovação das suas ideias e a forma de realizar as suas ideias. Por isso é importante também as pessoas maduras estejam junto com os jovens, porque os jovens, eles têm muitas ideias novas, muitos propósitos, muitos projetos. Os ensinamentos hoje nas universidades são diferenciados, diversificados. Então nós precisamos estar juntos com a juventude para, junto com eles, também não estancarmos a nossa evangelização. Não impedir-nos de ter as nossas ideias renovadas e principalmente a forma de executar tudo aquilo, a nossa maturidade. O homem maduro, amado, quando ele está ao lado da juventude, ele consegue colocar a sua maturidade em ação de uma forma renovada. E nós vemos hoje muitas pessoas maduras que dizem, eu não quero passar mais por formação, já fiz tudo isso, já fiz Paulo Apóstolo, já fiz isso, já fiz aquilo. Aí, quando você vai conversando com eles, eles começam a dizer para você, no meu tempo, eu tenho tantas saudades daquele tempo. Meus amados, você não tem que ter saudades daquele tempo. Você precisa viver o hoje, a sua maturidade hoje, de uma forma renovada, sim, mas você não pode deixar de viver o hoje. A sua maturidade, você não vai ser uma pessoa madura vivendo como um jovem. Você vai viver a sua maturidade hoje, é diferente. Você não vai regredir, você não vai ser um homem ou uma mulher que tem aí 30, 40 anos e vai querer viver como um jovem de 15. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que você vai ser um homem ou uma mulher de 30, 40 anos no meio de pessoas talvez mais jovens com você. Você vai viver essa maturidade ao lado deles para que eles aprendam com você e para que você se renove com eles. É uma troca de experiências. É uma troca de vivência. Amém? E o pregador ancião, o perigo do pregador ancião, qual é? O cansaço, pregando com base no passado e não no presente. O pregador ancião, você que já é de mais idade, você não pode parecer cansado, mas precisa ser bondoso. Você não pode ser senil, aquele que sofre perturbações mentais graves, demência. Você precisa ser sábio. Amém? Então, meu amado, o que se espera de um ancião é a sabedoria. O que se espera de um pregador adulto, de um pregador ancião, é a sabedoria. O que se espera de um pregador maduro é a maturidade. O que se espera de um jovem é o fogo, é a intensidade, é a energia, é o aprendizado. Amém? Então, quando nós formos maduros o suficientes para enxergarmos que nós podemos viver essas 3 realidades dentro da igreja, nós vamos dar um grande passo para Deus. Amém? Todos iremos viver em Deus todas as fases da nossa história. Olha que maravilha. Eu vejo algumas pessoas, algumas pessoas maduras dizendo assim, puxa, se eu tivesse conhecido Deus quando jovem. Por que elas dizem isso, amado? Porque
Realmente, talvez se elas tivessem vivido uma juventude em Deus, onde elas aprendessem a buscar os santos padres, os autores sagrados, o magistério, a tradição, ela teria vivido de uma forma muito diferente. Então, vamos investir na nossa juventude. Vamos investir, amado. Talvez muitas pessoas hoje não conseguem investir na juventude porque são frustrados nessa fase. Mas eu quero dizer para você, faça por eles aquilo que ninguém fez. Faça por eles aquilo que não fizeram por você. Viva ao lado deles. Aprenda com eles. Não se deixe estancar. Se renove. E você que é ancião, esteja ao lado deles para levar-lhes a sabedoria. E você que é jovem, esteja ao lado dos maduros e dos anciãos, para que você um dia, quando estiver maduro e ancião, você possa também ter a maturidade e a sabedoria. Olha que coisa mais linda que a igreja diz. O que fazer então em todas as idades? Vamos lá? Não subir ao púlpito sem saber o que dizer. E quando tiver dito, desce, não te prolongues inutilmente. Você não pode pregar sem saber o que você vai pregar. Não faça isso. Amém? Na hora Deus inspira. Não. Você precisa subir para pregar no púlpito, ou seja lá onde for. Você precisa subir para pregar sabendo o que você vai dizer, para que você possa colher os frutos da sua pregação. E quando você terminar de pregar, não fique enrolando, querendo aparecer, querendo ganhar aplausos, não. Desça. Acabou a sua pregação? Desça de onde você está e vá se recolher. Amém? Segundo, trace o roteiro do que você vai dizer no papel ou na cabeça. Eu lembro tudo, eu tenho a cabeça boa. Amém, glória a Deus. Mas leve o seu roteiro. Ou no papel, ou na cabeça. De preferência no roteiro e na cabeça. Amém? Para que você possa colher os frutos da sua pregação. Terceiro, procure despertar o interesse pelo que dizes, ou o ouvinte se desligará da tua pregação. Acredite no que você está pregando. Desperte o interesse daqueles que te ouvem, para que os seus ouvintes não se desliguem da sua pregação. Amém? Quarto, quanto disseres, seja proveitoso para o ouvinte. A missão do pregador não é entreter, mas evangelizar. E aqui algo que hoje nós vemos muito: entretenimento nas pregações. Se fala de tudo, se faz de tudo e se fala pouco da palavra de Deus, da tradição e do magistério da igreja. Então, meu amado, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Não os seus entretenimentos, mas a palavra de Deus. Então, você pregador, você não é um animador. Você não entretém as pessoas, você as evangeliza. Amém? Quinto, seja breve. A brevidade não é o supremo dos valores. A brevidade não se sacrifica o importante em prol do breve. Seja breve. A brevidade não é o supremo dos valores. Não se sacrifica o importante em prol do breve. Mas a verdade é: o bom, se breve, é bom em dobro. A brevidade não é o supremo dos valores. Mas não se sacrifica o importante em prol do breve. Mas a verdade é: o bom, se breve, é bom em dobro. Então a igreja orienta o pregador a ser breve nas suas pregações, a não darem sermãos na sua pregação, mas a serem breves, não sacrificando o que é importante por conta da brevidade. Não, porque eu tenho pouco tempo, então eu vou falar só por cima. Não, você não pode sacrificar o importante para ser breve, mas o bom, se for breve, será bom em dobro. Então é preciso que você, vou dizer em palavras bem claras, não fique enchendo de linguiça a sua pregação. Faça o bom ser bom em dobro. Amém? Sexto, falar com naturalidade. O teatral pode repelir. A igreja diz: não façam teatros na sua pregação. Simplesmente preguem. Você não precisa
encenar na sua pregação. Você precisa pregar. Pregar com naturalidade. Amém? Sétimo, procurar falar de modo que todos entendam com precisão, para que todos aceitem o que você diz. As pessoas precisam entender o que você está dizendo. Por isso, antes das pessoas entenderem o que você diz, você precisa entender o que você está falando. Por isso, precisamos pregar o que vivemos e não somente o que lemos. Amém? Oitavo, para comunicar uma ideia é necessário que se esteja convicto dela, não pregando o que não se vive. Amado, pregue o que você acredita. Aquilo que você tem dúvida, aquilo que você não crê, não pregue. Por quê? Porque senão não haverá comunicação. A pregação, amado, a palavra de Deus diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pregue aquilo que você tem fé, aquilo que você acredita, para que as pessoas possam ter a experiência que você teve. Amém? Nono, se usar aparatos técnicos, se preocupe de que funcionem corretamente. Não use aparelhos ruins, pois é um desprestígio para o evangelho, enquanto o mal se difunde com técnica excelente. É direito e dever usar a boa tecnologia a serviço da evangelização. Se você usa de meios técnicos para pregar, use o melhor. Assim como a igreja diz, não use aparelhos ruins, pois é um desprestígio para o evangelho, enquanto o mal se difunde com técnica excelente. Não é porque você vai pregar, não é porque é para Deus que você deve usar o pior, o meia boca, não. Nós precisamos usar o melhor para Deus. Amém? Décimo, não pretender jamais o sucesso pessoal, mas sim o bem das pessoas. E o êxito deve ser apenas para facilitar a evangelização. Não queira o sucesso pessoal nas suas pregações, mas queira o bem das pessoas. Vivendo as 3 condições de hoje para a execução do ministério da pregação: aceitação incondicional do outro, compreensão empática e autenticidade. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que essa formação possa estar aí gerando muitos frutos na sua comunidade, no seu ministério de pregação. Você pode ouvir os vídeos quantas vezes você quiser, ver a apostila, estudar a apostila quantas vezes você quiser. Você que fez sua inscrição e está inserido no nosso grupo fechado no Facebook. Você que está vendo agora e ainda não fez a inscrição, entre em contato comigo pelo WhatsApp, faça sua inscrição, porque esse vídeo será retirado do ar após essa transmissão. Simplesmente transmitimos ao vivo para que você tenha conhecimento e, se for do seu desejo, você faça a sua inscrição. Amém? Essa pregação tem mudado a vida de muitas pessoas. Graças a Deus, nós temos tido inúmeros testemunhos. O Brasil inteiro, há pessoas de todos os estados do Brasil fazendo essa formação. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam estar conosco no próximo módulo. Você que ainda não fez sua inscrição, faça, e que todos nós sejamos agraciados pelo poder de Deus. Essa formação foi realizada por mim, missionária Valéria, pelo Expertise, Centro de Treinamento em Desenvolvimento Humano e Espiritual, um grupo de formadores e pregadores que estão a serviço do Reino de Deus, e em parceria com a Idea Marketing Digital. Então, todas as divulgações, tudo que você vê do Expertise, da comunidade missionária Chamas Abrasadoras, é o Idea Marketing Digital que realiza. Se você desejar dos nossos serviços, entre em contato conosco e nós estamos à sua disposição. Lembrando que essa formação pode ser passada aí pessoalmente na sua cidade. Entre em contato conosco, ela pode ser realizada em retiros de finais de semana ou então em dias de acordo com a quantidade de temas. Essa pregação, ela tem 10 temas, então ela pode ser feita num seminário de 10 dias, amém? No horário que vocês quiserem, onde vocês quiserem. É só entrar em contato conosco e ver tudo aquilo que é necessário para que nós possamos estar aí levando essa formação para a sua cidade, amém? Que Deus abençoe você. Salve Maria Puríssima. Comunidade missionária Chamas Abrasadoras, a igreja pensando em você.